E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sétimo ano e EG3, estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Espero que sim. Então vamos lá para a nossa aula de número 33. Começando como de costume com a correção da atividade da nossa última aula. Primeira questão. Observe o texto abaixo e assinale a única alternativa correta. Mãinha, hoje é dia de comer peixe, né? É sim. A senhora fez um bacalhau? Quase isso. Hoje tem peixe conservado ao molho com flocos de milho no vapor. Ah, Maria, manhã, cuscuz com sardinha? Não. Letra A. O humor da imagem acima está na fala da mãe no quadrinho do meio. A linguagem popular atrapalhou o entendimento do texto. Letra C. O humor da imagem está apenas no texto escrito. Ou letra D. Na fala da mãe percebe-se o uso da figura de linguagem eufemismo, usada com o objetivo de tentar disfarçar a comida que se oferece ao filho. Justamente essa a alternativa correta. Letra D, nós estudamos as figuras de linguagem e nós podemos observar aí o eufemismo, quando ela tenta disfarçar aí, ao invés de falar diretamente cuscuz com sardinha, ela coloca o quê? Hoje tem peixe conservado ao molho com flocos de milho no vapor. Então, foi utilizado uma expressão para tentar suavizar aquela informação. Então, é um caso aí de eufemismo, tá, pessoal? Então, a primeira questão, letra D, era a alternativa correta. Segunda questão. Tinha a tirinha aí, ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Observe o texto abaixo e assinale a única alternativa correta. Letra A. O efeito de sentido da imagem é produzido por meio da ironia. Vocês acham que ocorreu aí uma ironia? Ele foi irônico na sua fala? Letra B. No primeiro balão há a presença de uma metonímia. Sim, Então, a alternativa correta aí era a letra B, É um caso aí de metonímia, onde ele usa uma parte para indicar o todo. Quando ele diz cabeças de gado, ele se refere a cada um boi, tá? Então, ele usa uma parte para indicar o todo. Então, eu tenho aí no primeiro balãozinho um caso de metonímia. Então, segunda questão, letra B, era a alternativa correta. Terceira questão. Analise o trecho da música Um Beijo, de Luan Santana, e qual figura de linguagem podemos identificar nessa expressão em destaque. Um beijo fala mais que 1000 palavras. Esse 1000 palavras aí que está em destaque, vai indicar que figura de linguagem. Nós podemos observar aí um caso de hipérbole, onde tem um exagero aí intencional que foi colocado aí na música, Essa expressão 1000 palavras indicando um exagero. Então, eu tenho a figura de linguagem hipérbole. Então, terceira questão, letra C, era a alternativa correta. Quarta questão. Analise o trecho da música De Repente Califórnia, De Repente Califórnia, de Lulu Santos. Qual figura de linguagem podemos identificar? Quando ele diz, o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz.
Quando ele coloca, atribui, né, essas características de seres humanos, né, a seres inanimados e racionais, eu tenho um caso de personificação. Então, quando ele coloca o vento beija, por exemplo, meus cabelos, né, beijar é uma ação humana, né, então ele atribui ao vento, tá? Então, eu tenho casos aí de personificação. Então, a quarta questão, eu tenho a letra alternativa correta, a letra A, personificação. E na quinta questão, né, na imagem a seguir, podemos identificar aqui figura de linguagem. Eles colocaram aí na plaquinha, ó, gelo gelado, 24 horas aqui. Gelo gelado. Gelo pode ser quente, pessoal? Impossível, né? Gelo só pode ser gelado, tá? Então, eu tenho aí duas palavras com o mesmo sentido, né? Então, eu tenho um caso aí de pleonasmo, quando as pessoas utilizam duas palavras que querem dizer a mesma coisa, né? Então, não há necessidade dessa repetição. Então, aí a quinta questão era pleonasmo. Espero que tenham acertado todas as questões. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os contos maravilhosos, tá? Esse gênero textual. Os contos maravilhosos são narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso em sua composição. Ou seja, nessa narrativa vai acontecer algo mágico, algo sobrenatural. Não existem explicações para as intervenções sobrenaturais que ocorrem na narrativa, então é algo inexplicável. Tanto personagens quanto o narrador e mesmo o leitor não se impressionam com o que ocorre. Os contos maravilhosos, eles costumam ser iniciados pela expressão era uma vez, tá? Que vai indicar que o tempo em que o fato narrado ocorreu é um tempo impreciso, tá? Indeterminado. Não podemos determinar o tempo em que aquela história ocorreu. Então, alguns, não necessariamente todos, eles iniciam pela expressão era uma vez, tá? É comum, porém, não é algo obrigatório em todos os contos maravilhosos. Os fatos que acontecem nos contos podem ser vividos por pessoas, animais e até mesmo por objetos. Quem vive os fatos de uma história chama-se personagem, tá? As personagens, elas classificam-se de acordo com o papel que desempenham na história, né? Então, nós temos diversos tipos de personagens, tá? Nós temos a personagem principal, né? Que nós vamos chamar de protagonista. E nos contos maravilhosos, o protagonista, ele costuma ser um herói ou uma heroína, tá? E a personagem que se opõe ao protagonista, né, que vai atrapalhar a ação, que vai ser considerado como vilão da história ali. Então, o personagem que se opõe ao protagonista é o antagonista, que geralmente vai ser o vilão da história, né, que vai atrapalhar ali toda a situação, né, narrada que acontece com o protagonista. No texto narrativo, há também personagens secundários. Lembram, pessoal, que são personagens secundários? São aqueles que vão ter uma participação menor, tá? Ou menos frequente na história. Por exemplo, em uma novela, os personagens secundários são aqueles que vão passando, tá? Que não tem tanta importância assim, que vão ter uma participação menor, simples na história, tá? Então, são chamados de personagens secundários, que também podem vir a estar nos contos maravilhosos, tá bom? Os contos maravilhosos, eles costumam apresentar no seu início uma situação de tranquilidade, tá? Que ela é quebrada por uma perda ou falta dela. E é a partir dessa perda que o resto da história se desenrola, tá? Então, esses fatos, esses contos, eles se iniciam, né, a partir de uma história mais tranquila, porém, vai havendo a perca dessa tranquilidade, onde aí sim vai acontecendo o conflito que gera toda a história. As características mais marcantes dos contos maravilhosos são acontecerem no mundo da fantasia, algo mais fantasioso, apresentar personagens e fatos mágicos e geralmente ter um final feliz.
A variedade linguística que predomina é a variedade padrão, a língua formal, sem o uso de gírias ou traços da oralidade, tá? Então, nós vamos ver uma linguagem mais padrão, né? Sem uso de gírias, sem uso de informalidade. E como tem aí, geralmente tem um final feliz. Pode ser um final mais triste, também pode, tá? Mas geralmente é aquela história de heróis e heroínas, né? Que vai ter um vilão na história e vai ter um final feliz. Claro que nem todas as histórias elas se dão dessa forma, também não vão deixar de ser contos maravilhosos. Os contos maravilhosos apresentam um herói ou uma heroína e um vilão ou uma vilã. Os personagens eles são descritos no seu aspecto físico, então geralmente vai trazer características, descrições de como são os personagens, sejam eles o herói da história ou o vilão da história, como por exemplo a altura, cor do cabelo, pele, olhos, a beleza, né, se são bonitos ou não. Então vai trazer essas características para que realmente você se familiarize com os personagens e se envolva naquela história. Mostram também o seu modo de ser, isto é, como são psicologicamente. Se são medrosos, corajosos, esperto, mau, bravo, violento, bom, caridoso, companheiro, amigo, bondoso, paciente, prudente e etc. Às vezes é o comportamento da personagem que mostra como ela é. Então são características dos personagens, né, que vão vir descritas na história, né, geralmente aspectos físicos e psicológicos, que vai fazer com que o leitor ele se entregue mais na leitura, ele realmente se veja naquela história. Situações comuns presentes nos contos. Então, são situações que nós vamos conseguir identificar em contos que são bem comuns. Como, por exemplo, o herói se distanciar do lar, o herói adentrar o bosque ou a floresta, o herói que cai numa armadilha, a luta entre o herói e o vilão, o herói que vence o vilão, o herói é vencido pelo vilão, o herói volta para casa, o herói se casa. Então, são situações que são comuns de nós identificarmos nos contos maravilhosos. É comum também haver personagens como reis, rainhas, princesas, fadas, bruxas, gigantes, príncipes, meninas, animais e objetos falantes. E em lugares como bosques, montanhas encantadas, reinos desconhecidos e distantes, assim como objetos e poções mágicas, tá? Então, são fatos aí que são comuns de nós identificarmos nos contos. Quem conta a história é chamado de narrador, né? Todo mundo sabe disso. E quando participa dos fatos também é um personagem, né? Que aí nós podemos dizer que é o narrador personagem, quando ele conta a história e também participa dessa história. Nesse caso, usa-se a primeira pessoa, né? O eu ou nós. Quando o narrador ele não participa da história, né, ou somente cumpre o papel de contar os fatos que acontecem, né, naquela história, ele é um narrador observador, tá? Nesse caso, a gente usa a terceira pessoa. Ele ou ela, eles ou elas. Jovens, a filha, a mulher, o homem, o menino, né? Ele está se referindo a uma terceira pessoa. Ele não participa da história, apenas observa e narra os fatos. E o narrador costuma citar as falas das personagens, reproduzindo fielmente o diálogo entre elas. Isso torna o texto mais dinâmico e faz uma melhor interação com o leitor, que passa a interagir mais com os fatos e personagens, né? No caso aí eu tenho o discurso direto, quando as falas das personagens elas vão vir separadinhas, vão vir identificadas dentro do texto, né? Ocorrendo esse diálogo lá, conforme aconteceu a fala desses personagens, né? Havendo interação melhor para o leitor. E aí eu trouxe para vocês, para encerrar nossa aula, um conto maravilhoso, tá? Onde eu vou fazer a leitura para vocês. Espero que vocês gostem da história. É uma história bem interessante, nunca
nunca tinha escutado falar dessa história, nunca ouvi falar, até nunca tinha lido. Porém, eu gostei bastante. Ela é um pouquinho triste, porém eu gostei. Então, um conto maravilhoso, tá? Espero que vocês gostem e observem bem, vão acompanhando comigo, fazendo a leitura. A Menina dos Fósforos. Estava muito frio. A neve caía e já estava começando a escurecer. Era a noite do último dia do ano. Uma menina descalça e sem agasalho andava pelas ruas, no frio e no escuro, quando atravessou correndo para fugir dos carros. A menina perdeu os chinelos, que tinham sido da mãe, e eram grandes demais. Ela não achou, mas um garoto levou o outro, dizendo que ia usar como berço quando tivesse um filho. A menina já estava com os pés roxos de frio, tinha um pacotinho de fósforos na mão e outro no bolso do avental velho. Naquele dia, não tinha conseguido vender nada e estava sem um tostão. Com frio e com fome, ela andava pelas ruas morrendo de medo. A neve caía no cabelo cacheado, mas ela não podia pensar nem no cabelo, nem no frio. As casas estavam iluminadas e havia por toda parte um cheirinho gostoso de assado de ano novo. Era nisso que ela pensava. Num cantinho, entre duas casas, ela se encolheu toda, mas continuava sentindo muito frio. Voltar para casa, nem pensar. Sem dinheiro, sem ter vendido nada, era certo o castigo do pai. Além do mais, a casa deles também era muito fria, sem forro e com um telhado cheio de furos e emendas, por onde o vento entrava assobiando. Com as mãos geladas, pensou em acender um fósforo. Conseguiu. A chama pequenininha parecia uma vela na concha da mão. A menina se imaginou diante de uma lareira enorme, com o fogo esquentando tudo e ela também. Mas logo a chama apagou e a lareira sumiu. Ela só ficou com o fósforo queimado na mão. Acendeu outro, que brilhando fez a parede ficar transparente. Ela viu a casa por dentro, a mesa posta, a toalha branca, a louça linda, o assado, o recheio, as frutas. Não é que o assado com o garfo e a faca espetados pulou do prato e veio até onde ela estava? Mas o fósforo apagou e ela só viu a parede grossa e úmida. Acendeu mais um fósforo e se viu junto de uma belíssima árvore de Natal, maior do que uma que tinha visto antes. Velhinhas e figuras coloridas enchiam os galhos verdes. A menina esticou o braço e o fósforo apagou. Mas as velhinhas começaram a subir, e ela viu que eram estrelas. Uma virou estrela cadente e riscou o céu. Alguém deve ter morrido, a avó. Única pessoa que tinha gostado dela de verdade e que já tinha morrido. Sempre dizia, quando a estrela cai, é sinal de que uma alma subiu para o céu. A menina riscou mais um fósforo e no meio do clarão viu a avó, tão boa e tão carinhosa, contente como nunca. Vovó, me leve embora. Sei que você não vai mais estar aqui quando o fósforo apagar. Você vai desaparecer como a lareira, o assado e a árvore de Natal. E foi acendendo os outros fósforos, para que a avó não sumisse. Foi tanta luz que parecia dia. E a avó, ali, tão bonita, pegou a menina no colo e voou com ela para onde não fazia frio e não havia fome nem dor. Foram para junto de Deus. De manhãzinha, as pessoas viram no canto entre duas casas uma menina corada e sorrindo. Estava morta. Tinha morrido de frio na última noite do ano. Nas mãos, uma caixinha inteira de fósforos queimados. Ela tentou se esquentar. Coitadinha, ninguém podia adivinhar tudo o que ela tinha visto. O brilho, a avó, as alegrias de um ano novo. Então, pessoal, observem que nessa história nós podemos ver os fatos sobrenaturais, né? Algo que aconteceu ali com aquela menina. Na verdade, a história tem um tom triste, né? Porque ela acabou morrendo. Porém, ela
se encontrou ali sua felicidade, né? Para onde ela foi junto a Deus, não havia mais fome, não havia mais frio, né? E foi embora todo aquele sofrimento. Então, está aí um exemplo de um conto maravilhoso que eu trouxe para vocês, tá? Então, pessoal, aí estão as referências da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Pesquisem outros contos maravilhosos, façam a leitura, né? Ler é sempre muito importante, então aproveitem aí e façam outras leituras de outros contos maravilhosos para enriquecer cada vez mais o conhecimento e a leitura de vocês. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula e seja qual for seu sonho, viva cada dia para realizá-lo. Um beijo no coração de todos e tchau, tchau.